Senhoras e senhores, falemos um pouco sobre o Brasil na economia globalizada. Bom, primeiro, quando a gente pensa em globalização, a gente pensa em quê? Integração entre economias, a gente pensa em relações políticas, a gente já faz o gancho com a geopolítica, a gente fala sobre avanços no campo econômico e também nos meios de comunicação e também nos meios de transporte. E a gente sabe que essa interação toda, ela tem um processo histórico, mas que ela se acentua, se intensifica após a terceira revolução industrial. E o Brasil, como é que ele está em todo esse processo, em toda essa dinâmica, especialmente no campo econômico? Bom, e é isso que a gente quer dar destaque aqui, né? Um campo econômico e, claro, fazer o gancho com o político, que não dá para não incluir ele nesse assunto aqui. Se a gente parar para pensar, o nosso país, desde o seu processo industrial, nós sabemos que o Brasil é um país, junto com outros aí de industrialização tardia, o seu processo industrial que se acentua, que se intensifica mesmo com Getúlio Vargas, a gente vai perceber que esse gestor ele não tinha esse interesse nessas relações internacionais, né? Mas a gente vê o acentuar dessas relações com o governo de Juscelino Kubitschek, JK, com seu plano de metas, suas 30 metas, suas ações diversas, a construção da capital. E a gente sabe quando sai JK, um tempo depois assume os militares. E os militares, assim como o JK, têm uma política muito pautada na entrada de capitais estrangeiros. E não só isso, a entrada de empresas multinacionais. Né? O JK vai ter a indústria automobilística, vai trazer a indústria automobilística que vai acentuar o crescimento e vai potencializar a relação das indústrias nacionais. Tá? Esse destaque para a Volkswagen, com instalações no Brasil. E a gente vai perceber o quê? Que os militares vão dar continuidade a essa política. Vai acontecer um colorário, é uma ideia de continuidade da gestão do JK nesse aspecto. Rapidinho. Bom, mas não só isso. O que acontece? Tanto o JK quanto os militares eles contraem dívidas diversas. Tá? Existia um ministro à época aí no governo militar, Delfim Neto, que ele dizia o seguinte: dívidas foram feitas para ser contraídas e não pagas. É claro que os militares tomaram algumas porradas dos acontecimentos internacionais, né, porque houve duas crises do petróleo durante a gestão dos militares e também isso foi colocado nessa conta aí, nessa matemática, né, que estava já entrando muito capital estrangeiro. E isso, claro, remetia ao fato do Brasil ter que pagar juros posteriormente. E essas crises internacionais complicaram a vida dos militares que não tiveram mais recursos internacionais para dar continuidade, somado aos gastos diversos, enfim. O cenário é esse. Então percebam que eu estou fazendo uma linha histórica para a gente chegar no Brasil dos dias atuais. Desde Vargas rapidamente, JK que abre as portas para o capital internacional e multinacionais, os militares que vão de 64 a 85 e 85 a gente vai ter um novo contexto. Né? 85 acaba a ditadura, a gente vai ter agora o avanço de uma nova estrutura política, Tancredo Neves que não assume, quem assume é Sarney. Posteriormente ao governo de José, então vamos ter José Sarney, posteriormente Fernando Collor de Mello, depois Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Percebam que esses indivíduos eles vão partir para uma postura de quê? De tentar estabilizar a economia. Lembra do Delfim Neto lá dos militares que falou que dívidas foram feitas para serem contraídas e não pagas? Enfim, nós tínhamos dívidas diversas, a inflação estava num cenário nada agradável, a nossa moeda não tinha um valor interessante, então esses gestores vão vir com medidas diversas, é uma história longa para chegar até aqui. Mas eu quero destacar dois pontos nesse sentido, que vai dar o gancho aí para a gente chegar na globalização no Brasil. As relações no que diz respeito a manter a moeda, a estabilizar a economia, melhor dizendo, e também a intensificação do capital estrangeiro e um processo de privatizações. Pois é, especialmente isso vai acontecer já no governo do Sarney, José Sarney, mas ele vai se intensificar com Fernando Collor de Mello. Tá? Vamos só pensar que durante a gestão dos militares tinham mais de 200 empresas do governo, empresas estatais. E isso, né, tem críticos e apoiadores, mas de modo geral isso gera alguns custos para o Estado, especialmente se essa empresa não está lucrando. Então, destaque para o governo Fernando Collor de Mello que ele vai enxugar essas empresas, vai aumentar a entrada do capital internacional, vai trazer mais empresas estrangeiras, vai aumentar a competitividade e isso vai fazer com que haja uma redução nos preços e até a indústria nacional ela venha a se tornar, a haver mais uma competitividade, uma melhora na qualidade dos produtos aí brasileiros.
E aí a gente vai tendo alguns desdobramentos, vem o Plano Real, né, na gestão de Itamar Franco, / Fernando Henrique Cardoso, e a gente vai ver toda essa relação. E o Brasil, né, desse período, dessa linha do tempo que eu peguei aí, pós-ditadura militar, vai de 85 até anos 90, a gente vai ver o Brasil no cenário que a gente tem hoje. Ainda é um país que certamente ele tem muito o que crescer nesse aspecto. A gente tem relações econômicas múltiplas internacionalmente, né? A gente está inserido, somos chamados de global traders, tá? Porque temos esses múltiplos contextos. Se você observar, nós fazemos parte de um bloco econômico e somos o mais forte desse bloco econômico, que é o Mercosul, e também nós estamos em um acordo aí multilateral, que é o chamado BRICS, né? Essa parceria entre Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são países que têm características diversas. É um grupo, não é um bloco econômico, mas é um grupo muito heterogêneo, tá? Então você vai perceber que essa heterogeneidade vai ser positiva e negativa. Positiva no sentido de que você percebe que cada país tem uma participação diferente. Ó, a Índia tem um grande mercado consumidor, a China a fábrica do mundo, nós temos existem polos de tecnologia na Índia, a África do Sul é um mercado em expansão, a Rússia tem muitas reservas, tá, petrolíferas de hidrocarbonetos. O que mais? Você vai perceber que o Brasil, nesse sentido, é um país que tem muito a crescer, tem muito a oferecer na disposição de recursos energéticos também, fontes energéticas renováveis, fontes alternativas, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma discrepância muito grande, onde a China e a Índia têm uma economia world master em crescimento contínuo e o Brasil está em um cenário um pouquinho delicado de estagnação, tentando se resolver politicamente, etc. Observe o seguinte, galera, que isso tudo vai montar esse quebra-cabeças, tá? Então tudo isso diz respeito às relações internacionais, às parcerias do Brasil com países diversos como exportador. E tem alguma coisa para ser melhorada? Tem muitas. A gente ainda tem que tirar esses produtos, essa produção de baixo valor agregado. Não que ela não acrescente, mas pode ser muito melhor. Então a gente tem uma ênfase muito forte nas commodities. Você já viu o comercial, provavelmente, o AgriTop, AgriTudo. Então isso mostra um pouco dessas relações brasileiras, né? No contexto geral da globalização, especialmente econômica, e até da questão política. Nós temos aí uma representatividade na ONU, Organização das Nações Unidas, indivíduos brasileiros com destaque no campo internacional, aí, como presidência da OMC, por exemplo, entre outros. O que mais a gente pode destacar do Brasil no contexto internacional? Acredito que as empresas multinacionais, lembra que eu falei que elas começam a ganhar espaço aqui no nosso país? Bom, o fato é que nesse novo contexto, nessa nova participação do Brasil na divisão internacional do trabalho, a gente tem hoje empresas que foram além das nossas fronteiras e ganharam outras partes do mundo, destaque inclusive para países do hemisfério norte. Pois é, esses países que têm grande representatividade econômica, historicamente falando, hoje eles recebem empresas brasileiras. Isso mostra o quê? Uma mudança drástica nos padrões econômicos ou nas relações econômicas, melhor dizendo. Lembrando que o Brasil, enquanto a Inglaterra estava caminhando na segunda Revolução Industrial, nós ainda éramos colônia portuguesa, se você parar para observar isso. Então é com certeza um avanço muito grande. Tá? Então soma-se isso também à fragilidade política interna do nosso país. Se a gente pensar tudo isso, é de um ganho muito grande. Tá? Então existem empresas sim nessas áreas e claro, não só lá, mas predominantemente na América do Sul, né? América Latina a gente tem a maior força das nossas empresas estrangeiras. Enquanto eu vou falando, estão aparecendo aí alguns desses destaques. E claro, também na Ásia, com os emergentes asiáticos, China, Índia e também o continente africano. O fato é que a gente tem que fazer essa análise e observar que muitas mudanças se fizeram ao longo desses anos. Nós conseguimos sim hoje ter uma balança comercial favorável. Isso indica pontos positivos, mas que tem que crescer? Com toda certeza. A gente tem que fazer investimentos em outras plataformas, especialmente nos setores quaternário da economia, mais desenvolvimento em ciência e tecnologia, e o clichê eterno, é claro, educação, para a gente capacitar mais, ter um capital intelectual muito positivo aqui. Então alguns desses aspectos mostram o Brasil brigando na economia internacional como um global trader, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de sustância, um pouco de tutano, um pouco mais de whey protein aí,
né, econômico no caso e também político para a gente desbravar mais áreas, investir internamente nesses capitais diversos que eu falei e ter um novo cenário. Mas o fato é, a gente está introduzido na economia globalizada indiscutivelmente, aliás, sim, precisamos de... Deixa eu ver... Sim, estamos, mas com certeza a gente pode pontuar novos elementos e intensificar essas relações, tá bom? Então é isso, valeu, espero que tenha ficado claro aí, até mais!